Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. Me chamo Daniel Gesine e estou aqui muito bem acompanhado pela minha querida Patrícia do Boc Gesine e com o nosso grupo de discussão. Então, eventualmente, quando você vê uma voz aqui, alguém respondendo, saiba que tem aqui o Vinícius Robert, tem a Areta, tem o David, tem a Priscila, tem o Rodrigo. Então, esse é o nosso grupo de discussão que eventualmente aparece, né, respondendo alguma coisa. E depois, quando a gente termina o podcast, a gente bate um papo. O que é a minha sugestão para você também. Né? Ao passar por esse podcast, reúna-se com um grupo de discussão ou junte um grupo para discutir o que nós discutimos aqui. E hoje, nós vamos entender aqui um verso. Vamos falar aqui da queda. E vamos entender algo. Lá em Romanos, no capítulo 8, 22, diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora com as dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Essa sempre foi uma passagem para mim difícil de entender, né? Porque toda a natureza criada geme até agora. A parte que ele fala que nós, que temos os primeiros frutos, gememos interiormente, eu entendo. Redenção do corpo, né? Parece que é um pouco mais intuitivo. Mas toda a natureza criada gemer, para mim, isso parecia um tanto longo, né? Um tanto, forçou a barra, que toda a natureza, né? Mas parece que a treta é grande mesmo. Se você pensar que os reis, né, os reis magos lá, eles seguiram a estrela de Belém para achar onde Jesus nasceu, quer dizer que tem uma estrela no céu que apareceu para guiar o caminho. Quer dizer, o cosmos está envolvido nessa parada. Né? A natureza geme, o cosmos está envolvido. O que aconteceu? Qual o tamanho da treta para até a natureza e o cosmos estarem envolvidos nessa história? Vamos investigar, mas já temos uma pista. Se a treta é grande, a gente sabe que tem gente no meio. Alguém provocou essa treta. E vamos lá investigar em Gênesis 2, 1 ao 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ora, Deus descansou, né? Ele havia criado um mundo perfeitamente balanceado, equilibrado, e agora ele ia descansar e observar ali como aquele mundo que ele criou ia interagir, ia evoluir, né? Ia se desenvolver. Assim, numa diferença, né? Eu não sei se alguém que já teve a oportunidade de montar um aquário. Né? Você monta o aquário, monta as plantinhas, vê os peixinhos mexendo ali e tal. E aquilo traz uma certa diversão, né, para quem gosta. E você pode experimentar 0,00001% do prazer de Deus vendo a criação dele. Né? Isso é só uma sombrinha do que você pode imaginar, do que Deus estava vendo ali, estava vivendo ali naquele momento, observando aquele mundo perfeito que ele criou. Então, era um mundo onde cada pedra, cada cogumelo, cada pássaro, cada baiacu tinha a sua função. Todo mundo sabia exatamente o que fazer. Era um mundo de equilíbrio e de produtividade, né? Onde cada pessoa podia produzir, reproduzir e contribuir para o bem comum. A gente sabe que o equilíbrio é um negócio difícil de se manter, né? E o que sustentava todo esse equilíbrio? O que sustentava esse equilíbrio? Deus. Deus, brilhante. Brilhante. Eu não sei o que faria de mim sem você. Deus sustentava esse equilíbrio com a soberania dele, com o seu reinado, né, exercido ali por ele. E dentro dessa soberania, né, Deus ali como o suzerano, né, daquele local, ele transfere, ele terceiriza o cuidado por aquele mundo que ele havia criado, pelo Éden, para os seus filhos, né, ali Adão e Eva. E
os seus, né, e os filhos deles. Eles eram os encarregados daquele jardim, daquele mundo criado por Deus, e essa foi a primeira aliança, o primeiro acordo, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, que diz: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Cá estava o homem para cuidar do jardim do Éden. Então, basicamente, eles tinham lá naquele jardim, naquele mundo, acesso a tudo, menos o que eles não tinham acesso? É uma árvore. A uma árvore. Como é que era essa árvore? Como é que era chamada? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles podiam decidir sobre todas as coisas, menos sobre o bem e o mal. Decidir sobre o bem e o mal, o que era o bem e o mal, julgar sobre o que era o bem e o que era o mal, era reservado a Deus. Eles não poderiam ter acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa parte Deus reservava para ele. É para ele exercer a soberania, para ele manter o equilíbrio, para ele manter a harmonia de tudo. Essa parte era reservada a ele. E naquela aliança, ele deixava os homens, né, ali Adão e Eva, cuidando de tudo. Falava: não mexe aqui. Esse é o nosso combinado. Então, esse era o mundo perfeito de Adão e de Eva. E se a gente pensa no mundo perfeito, né, lembra do imaginário do paraíso, a gente pensa em frutas saborosas e folhas de figueira, que está na nossa imaginação, né? Mas é algo muito, muito, muito além disso. Você tem seres humanos interagindo, amadurecendo, esticando suas capacidades criativas e cognitivas ao limite. Você imagina as comunidades que iam sendo criadas, os desafios colocados, as celebrações, os projetos, música, as orquestras ali que se montavam, os instrumentos musicais se desenvolvendo, né? Em todo lugar que você olhava havia equilíbrio e beleza. Os filhos de Adão e as filhas de Eva iriam aprender sobre a vida aos pés do Pai. Iriam construir suas vilas, suas cidades, ali abaixo da sombra protegida de Deus, do Criador. Né? Maravilha. A ideia era construir um mundo de equilíbrio, justiça e alegria. E a parte vai sempre falar de música. Não é? De Claro. música, claro. Tan, tan, tan. Né? E mais, você lembra que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, está lá no verso 27. Por que Deus criou alguém semelhante a ele? Né? Por que Deus criou, resolveu criar alguém semelhante a ele? A gente brincou no início, né? O prazer de construir um aquário. Você observa o aquário, mas se tem um bicho diferente da gente, é um peixe, né? Tem nada a ver com a gente. A gente olha o peixe e fala: que bonitinho, colorido e tal, paraná. No máximo, tipo, não rola uma relação com o peixe. Tem até desenho que tem assim, gente que tem um peixinho dourado de estimação, né? Mas é só na ficção mesmo, porque não rola empatia nenhuma. Né? Já com um cachorro, que dá para perceber algum sentimento ali, algumas similaridades, já rola um relacionamento, né? Um princípio de relacionamento ali com o cachorro. Com o gato não está nem aí para você, já é mais difícil. Mas tem muita gente que acredita que rola um relacionamento, né? com o gato também. Agora, quando tem algum outro ser parecido com você, aí você pode ter uma amizade. Isso acontece com a gente, né? Quando a gente encontra alguém com gostos parecidos, com interesses parecidos, a gente sente muito mais facilidade de ter empatia, né, pela pessoa e de ficar amigo mais rapidamente. Né? Quanto mais parecido conosco, mais fácil a gente se relaciona. Então, adivinha por que Deus cria o homem à imagem e semelhança dele? Por quê? Por quê? Para que a gente pudesse ser grande amigo dele. E para que ele pudesse relacionar conosco, né? Vice-versa, isso mesmo. Para que houvesse relacionamento. Para a amizade fluir, né? Para a relação fluir mais facilmente, Deus cria o homem à imagem e semelhança. Então você tem homens e mulheres criativos, produtivos, com opiniões próprias, são capazes de decidir pelos outros, de liderar com autoconsciência, né? Diferentemente dos animais, seres que eram capazes de ter empatia inicialmente,
seres eternos, né? Ali com acesso à árvore da vida, desfrutando assim os homens e Deus da presença um dos outros. Sim, né? Deus desfrutando da presença dos homens. Isso é até estranho, né? A gente pensar nisso. Deus desfrutando da presença dos homens. E é isso mesmo, né? Essa era a criação. Mas toda aliança precisa que cada parte cumpra o combinado, né? Tá aqui no meu dedo, eu tenho o nome aqui escrito dentro da minha aliança, Patrícia, né? Esse contrato que a gente assinou em 97, no milênio passado, o nosso contrato. Cada parte cumpra o combinado. E a humanidade, por vontade própria, havia se submetido a esse plano inicial, ao menos por um tempo, né? Até que decidiu rejeitá-lo. E Yahvé havia falado, né, com eles que se eles comessem daquela árvore, eles certamente morreriam. Certamente morreriam. E eles comeram, né, daquela árvore. Eva e depois Adão. E Yahvé, né, Deus tinha todo o direito de matá-los ali mesmo. Mas ele escolhe um outro caminho, né? Um caminho, ele escolhe o caminho da redenção, de trazê-los novamente. Então ele poupa a vida de Adão e de Eva e dos seus filhos não nascidos, ó nós aqui, né? Poupa a vida deles e dos filhos não nascidos deles. E não os mata ali naquele momento, como poderia. Na verdade, eles viriam a morrer, mas muito tempo depois. Só que eles perdem os benefícios iniciais. E a perda desses benefícios implica que aquilo que antes era bênção passa a ser maldição. Em Gênesis 3:16, o que diz? À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Veja, o parto, né? A bênção de Eva era ser mãe de todos os que vivem, né? Era criar, era produzir vida. E as mulheres sabem, e eu só posso imaginar, o enorme prazer que isso é. Quando a Paty estava grávida, e eu ficava impressionado como as mulheres, como aquilo monopolizava a atenção e o assunto e a ideia e a mente e hipnotizava todas as mulheres que estavam ali em volta. Era o poder de uma mulher barriguda, né? Assim, imediatamente o assunto era monopolizado. E começa aquelas coisas. E aí? Enjoou? Enjoou muito? Engordou? Engordou quanto? Tá tendo estria? Tá tomando ácido fólico? Tá tomando chá de mandrágoras, que é muito bom para enjoo? Ou seja, cada uma sente um desejo irresistível ali de contar a própria experiência e de perguntar umas para as outras. E sempre tem alguém ali no meio que lembra de uma história terrível, porque tem alguém que gosta de contar tragédia, né? E conta lá, não, eu conheço um que nasceu com o braço na orelha e tal. Então, era sempre algo que monopolizava o assunto. E eu, quando começava esse momento mágico, pedia gentilmente licença para fazer um café e sair dali, né? E a minha teoria é que muitos homens passaram a assumir a responsabilidade de fazer café nessa fase, que as esposas estavam grávidas e eles precisavam de uma desculpa para sair dali e fazer algo que elas iam gostar e tal. E aí, no fim, em muitos casamentos, o homem acaba fazendo o cafezinho. Então, essa toda força, foco e fé no desenvolvimento daquela nova vida na barriga que as mulheres têm deve ser um prazer enorme, enorme. Só posso imaginar, né? Elas foram projetadas para ter prazer com isso, para ter prazer em proteger, desenvolver, proteger, ensinar, treinar e deixar voar os seus filhotes, né? Boas fontes me dizem que ser avó é melhor ainda, mas eu ainda preciso estudar mais esse assunto. Agora, com a queda, essa mulher, Eva, só experimentaria isso com muita dor e até com sequelas, né? Havia nesse processo, passou a haver muita ansiedade, muito medo e com bons motivos.
Até o século XIX, o parto era a maior causa de morte entre as mulheres, né? Ou seja, a maior bênção de Eva passou a vir junto com uma maldição, né? Então, aquilo que era a maior bênção, o maior prazer, a maior alegria de Eva e suas filhas passou a ser combinado com a maldição. E, além disso, existe a segunda parte, né, da maldição aqui. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ou seja, inicialmente Eva foi criada à imagem do Criador de Deus, né? Também para se relacionar com ele, também para dominar sobre a criação junto com o homem. Né? Alguém que auxilie e lhe corresponda, a ideia de correspondência, a ideia de igualdade. Esse relacionamento ideal, onde as necessidades por parceria e por intimidade seriam completamente satisfeitas nesse auxilie e corresponda. Mas essa cumplicidade aí se degenera, né? Essa mutualidade acaba se tornando, se misturando com competição, né? Essa luta pela supremacia, e ainda que eles precisem um e desejem um ao outro, agora há essa briga, né? Essa briga pelo controle. E Adão tem a vantagem do tamanho, né? Ele é maior, ele é mais forte, e Eva, em desvantagem, né? Ainda é limitada, é acossada, né? Pelos seus próprios desejos, por segurança, pela segurança, né? Por um lar. E a história mostra, ao longo dela, né? Que essa situação, associada com as próprias necessidades de Eva, por seu marido, né? Por um homem, acabarão resultando na própria cumplicidade da mulher, né, cumplicidade feminina, na opressão dela mesma, né, no abuso que ela sofre, né, até hoje e muito mais ao longo da história, né. Hoje tem toda essa luta para diminuir isso, mas ainda é muito forte, né. Então essa relação que deveria ser de sacrifício mútuo, né, de produtividade, de alegria, de cumplicidade, acaba resultando em sofrimentos muito mais profundos, né? E até hoje, Eva, né, e suas filhas ainda se veem dependentes em certo grau disso. Não há um só casamento hoje em dia, por melhor que seja, que não sinta as ondas de choque dessa maldição, né? Então, essa foi a maldição de Eva. A gente vê aqui, a gente fala, a dor do parto, mas agora tem anestesia e tal. É muito mais profundo isso, essa queda. E tem a maldição de Adão, 17, 18. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Para entender, parece mais leve, né? Mas não é não. Para entender a maldição de Adão, a gente precisa entender as palavras, né? O jogo de palavras aqui usado. Adão, o nome dele foi criado a partir de Adamá, né? Da terra. A terra para a agricultura. Adão era um agricultor. E a bênção especial de Adão, se a de Eva era criar, produzir, criar vida, a de Adão era cultivar e cuidar do solo de forma que ele respondesse bem. O solo, Adamá, havia sido desenhado, criado para responder a Adão. Qualquer um que já colocou algo no solo, uma muda, uma semente, e viu a plantinha se desenvolver aí, e talvez tenha visto chegar a se tornar uma árvore, né, de verdade, ou que já pegou um pedacinho de terra e transformou no jardim, ou já criou uma horta, conhece um pouquinho do que é esse prazer que Adão tinha, do que Adão experimentava lá no Éden, onde cada projeto que ele imaginava crescia de acordo com as suas ideias. Imagina isso, você pensava no jardim e o negócio crescia, se desenvolvia do jeito que ele imaginava, né? O próprio imagina Adão como Burle Marx da época, né? Pensava o negócio nascia. Então a terra foi criada ali para Adão, para ela se dobrar a ele e prover abundantemente para sua família, né? Então, e Adão, como aquele que o criou, ele foi projetado também, foi criado para amar o seu trabalho,
como o pai dele amava o trabalho dele. Mas com a queda, a autoridade de Adão sobre o solo é quebrada. Ou seja, o prazer do trabalho que ele tinha de se comunicar com a terra, né? Agora o trabalho dele na terra se tornará esforço associado ao sofrimento. Né? Pior, não vai dar fruto, vai dar espinhos e ervas daninhas. Então a Adamá, que havia sido projetada para responder a Adão, em vez de entregar o que devia, vai enganar Adão e vai segurar a força dela. Né? Veja que a maldição aqui não é o trabalho, mas é o trabalho infrutífero. Né? Você trabalhar e não ver o resultado. E a única diferença entre trabalho e diversão está aí, né? No que te move para trabalhar. A Paty passa dias inteiros, fins de semana inteiros, às vezes mexendo com os vídeos, com as músicas, as produções dela. E é trabalho, mas é diversão. Ela considera a diversão, se diverte enormemente fazendo isso, né? Mas quando é algo infrutífero, que não vai dar resultado, aquilo que é um prazer se torna canseira, né? Se torna só esforço. Não traz o mesmo. E isso acaba quebrando a nossa vontade, né? Quebra a nossa vontade. E a expulsão do Éden com um querubim armado na porta, né? Com uma espada flamejante. Então, com a expulsão, a humanidade saía do mundo que ia responder, que abraçava a eles, para um mundo que resistia a eles, né? Com aquela ponta de terror presente, né? Aquele frio na barriga de que talvez não houvesse comida suficiente para amanhã. Né? Colheita falhava, um raio podia incendiar tudo, a seca podia comprometer. Você pode imaginar a diferença? Né? No 3,19 diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Alguns estudiosos dizem que esse suor não é o suor do esforço, que ele já falou disso, mas é um suor de ansiedade, né? que linguisticamente seria um suor de ansiedade. Aquele suor de caramba, e se eu perder o emprego? Como é que vai ser? Como é que eu vou pagar as prestações do cartão de crédito? E se eu ficar doente? E se meus filhos ficarem doentes? E se eu bater o carro? Como é que eu vou pagar esse negócio? Essa insegurança, essa ansiedade aí que veio com a queda. Eu tenho um ótimo emprego, trabalho para o governo, ganho um bom salário. Ainda assim, me preocupa algumas coisas. Né? Então, essa era a maldição de Adão. Recursos limitados, futuro incerto. Um solo que já não respondia da mesma forma. E aí, tem algum Adão aí? Com esse frio na barriga aí? Vixe, não é? Vamos lá para o verso 23, 24 de Gênesis 3. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Pois é, essa é a cena final da perda da presença. Né? E o jardim criado para protegê-los agora é protegido deles, né? Com aquele querubim. E esse é o momento que resume muita coisa. Né? Adão perdeu Yahvé, né? Perdeu a presença, perdeu o lugar e agora vão viver no exílio. O que a gente vê no capítulo 3, mais do que uma distribuição de castigos, né? Resultado de uma decisão ruim, é a anulação dos benefícios que eles tinham debaixo daquela primeira aliança. Então, um homem que foi feito à imagem de Deus, né, projetado para viver eternamente, agora vai morrer como os animais. Né? E a terra que havia sido projetada para servir, agora vai devorar. Né? E o ato de dar vida de Eva passou a produzir morte. Então, enfim, era para a humanidade governar sobre toda a criação. Mas Adão e Eva recusam esse plano. Né? Em essência, o sétimo dia, que é o dia do descanso, né? Embaixo da soberania de Deus, ele é apagado do modelo. E, no instante, o mundo perfeito de Deus vira um mundo distorcido, onde sobram apenas algumas imagens do que deveria ter sido, né? De como deveria ser aquele plano, aquele desenrolar. Então, resumindo, o que Adão perdeu? Com a queda, a humanidade perde sua identidade como povo de Deus. Toda a humanidade, né? Perde identidade, perde acesso ao paraíso e perde acesso à presença de Deus.
Essa perda de identidade a gente sente hoje. Sabe quem sou eu? Eu preciso me conhecer melhor. Eu acabei de sair de mais de um ano de terapia. Né? Eu preciso me conhecer melhor. A gente tem uma perda de identidade e a gente sofre com isso. Né? Para que eu estou aqui? Para que eu venho? O que eu quero? Né? O que eu preciso? Então, a primeira consequência. Segunda, perda de intimidade com Deus. Perda de intimidade da presença. Aquela essência inicial destruída. Sabe, quando criança, quando você ia para casa, para o quarto dos seus pais, quem já experimentou isso, né? Eu lembro que eu morava num quarto, tinha uma árvore em frente à noite, eu tinha um medo danado daquela árvore. Achava que aquela árvore podia invadir meu quarto e me sequestrar. Mas aí quando eu ia para o quarto dos meus pais, aquele medo passava, como se a árvore não fosse a mesma, né? Lá, mas aquele medo passava, né? Com isso, com essa perda ali da presença, eles perdem aquele mundo seguro, onde a segurança próxima à refeição nunca faltava, né? E 3, eles perdem a eternidade. Né? Eles não precisavam mais se preocupar com a morte, eles não precisavam se preocupar inicialmente com a morte, eles não se preocupavam com doença, não se preocupavam com deformidades, com nada. Né? E isso é perdido também. E a gente sente isso hoje, eu sinto, né? Porque eu sei que, embora eu esteja vivo, pelo menos aqui no momento dessa gravação, eu tenho aqui minhas rugas, eu tenho esses elegantes cabelos grisalhos que você não está vendo aí, e que estariam um pouco mais brancos se eu não passasse um shampoo que pinta mais de grisalho meus cabelos. E eu tenho meu intestino que não funciona da mesma forma do que há 4 cirurgias atrás, que é consequência do nosso material genético comprometido, né? Meu material genético comprometido. Desse jeito que as coisas foram deixadas por os nossos ancestrais, com as consequências biológicas e espirituais dessa maldição. Então, a fenda entre Adão e o pai acaba modelando as relações, né? Hoje a gente tem, né, as pessoas competitivas, autocentradas, como regra, onde o forte acaba abusando do fraco, né? Essa campanha toda de bullying, por quê? Porque é normal o forte abusar do fraco. E o curioso é que tem uma pergunta, olha como é curioso isso, né? Uma pergunta tão intrigante. Vocês já devem ter ouvido, né? Por que coisas mais acontecem com pessoas boas? Já ouviram essa pergunta? Uhum. Já fizeram para você essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? Por que coisas mais acontecem com pessoas boas? Ora, o intrigante dessa pergunta é que esse é o mundo escolhido, né, por Adão e por Eva. A gente se pergunta isso, né? Por que bebês morrem, estão jovens ou nascem doentes? Por que jovens ou jovens pais, né, são atacados por doenças mortais? Por que bons cidadãos são mortos por motoristas bêbados ou por balas perdidas? Né? E tem gente que pergunta mais globalmente por que tiranos têm sucesso, por que tem maluco que acaba vencendo eleições, por que o terrorismo se reproduz por aí, né? Essas perguntas é o nosso DNA se lembrando, né? Parece que o nosso DNA, não sei se é, mas parece que o nosso DNA ainda se lembra que é errado bebês serem abandonados e morrerem, que é errado um monte de doença saquear o nosso corpo, né? Um amigo tem um linfoma no coração com 40 anos de idade. O nosso DNA se lembra que parece errado isso, né? A saga da humanidade por imortalidade, ela é refletida na literatura mais antiga, já reflete isso, nessa busca pela imortalidade. Ou seja, o DNA humano se lembra, parece que ele comunica que não deveria ser assim. A gente acha que é errado isso. A gente sente que é errado morrer. Né? No íntimo. Tem esse sexto sentido que não é só restrito a quem tem fé, né? Todo mundo sente isso, né? Que pô, tem algo errado nisso. É um resquício da humanidade original, né? Que geme e reclama. Lembra que a gente começou lendo lá em Romanos? A natureza geme e reclama e clama que o mundo seja como deveria ser, como era lá no Éden, né? E a resposta a essa pergunta, por que coisas mais acontecem, é que no fundo não há pessoas boas, né? Embora pareça forte, chocante isso, mas perto do que a gente deveria ser,
ou perto do que os melhores de nós deveríamos ser, a gente está muito, muito distante moralmente e fisicamente, né? Claro, se eu me comparar com umas figuras que tem por aí, eu sou uma pessoa incrível. Mas comparado com o meu projeto original, não. Sou nada incrível, de novo, nem moralmente, nem fisicamente, né? E quanto a esse mundo, ele obviamente está fora do reinado de Deus. O mundo está comprometido, o nosso código genético está bagunçado, e isso explica um monte de morte, um monte de doença. Os relacionamentos autocentrados, né, a natureza machucada, ansiedade multiplicada por todos os lados, né, o pecado, idem. Em resumo, com a decisão de Adão e Eva, Deus deu essa autonomia para eles, né? E o resultado foi que o mundo foi deixado ao cuidado dos zeladores, sem a mão de Deus guiando isso tudo completamente, né? Então não é que coisas mais aconteçam com pessoas boas. É esperado que isso aconteça. Isso não surpreende. Por isso que a pergunta surpreende tanto. Porque isso não surpreende, isso é o resultado da queda. O que surpreende é que há muitas crianças que sobrevivem mesmo e não sofrem abuso. E alguns casamentos brilham. Isso que surpreende, que ainda com isso tudo, você ainda tem elementos assim, né? E a nossa tendência, né, por sentir que isso no íntimo é errado, a gente acaba se perguntando e até se magoando, né? Por que Deus não interferiu naquele caso de abuso, ou no assassinato daquela pessoa tão boa, ou naquela corrupção daquele policial, né? Cada injustiça que crianças e adultos sofrem hoje são vítimas da escolha de Adão. E ainda bem que aqui e ali Deus aparece mesmo, né, e interrompe alguns desses fatos por causa da misericórdia dele. E essa misericórdia Deus canaliza num outro esforço, né, num esforço hercúleo. Na verdade, Hercúleo vem de Hércules, né? Então nem é suficiente. Num esforço divino, né? Num esforço dele mesmo, que é muito mais forte que Hércules, que é esse esforço de redenção, né? Que logo depois da queda, que ele acaba não matando imediatamente Adão e Eva, ele inicia um esforço de redenção para ele voltar a habitar com o povo. Lá em Êxodo 25, 8, diz assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Tá vendo aí? Deus querendo viver no meio do povo de novo? Olha um primeiro eco. Primeiro não, né? Mas é claramente um eco do Éden aqui, né? Deus quer viver perto do povo de novo. Então ele pede para que faça um santuário. A tenda do encontro, né? A tenda da presença é feita. Então a gente já consegue ouvir a vontade do Pai, né? De viver perto dos seus filhos. Depois a tenda, ela vira um templo, né? E esse espaço cresce, né? Se expande até acabar como deve ser, né? E a gente sabe que o objetivo final nem era um templo, mas o objetivo final é encontrado lá em Apocalipse 21, no verso 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algum impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, deu para sentir uma semelhança com o Éden? Aí, não é? Não haverá templo, pois o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, né? É a presença ali, né? São os ecos do Éden. Ou seja, a intenção final, no fim das contas, né, de Deus, e a intenção original de Deus são as mesmas. Isso aqui é Apocalipse 21. Quer dizer que o que há entre Gênesis 3 e Apocalipse 21, quer dizer, a Bíblia toda, é esse esforço de redenção para voltar para o mesmo lugar aonde a humanidade nunca deveria ter
saído, né? Um lugar onde as pessoas vão viver livremente na presença dele, apreciando essa proximidade. De novo, o povo de Deus, presença, né? A identidade, povo de Deus, no lugar de Deus, né? No lugar, ali como no Éden, com acesso total a Deus, na presença de Deus. Né? E com a imortalidade. O que foi perdido na queda é recuperado no final, né? Só que imagina que com a queda, né? Olha, queda, caiu. Imagina alguém que cai, né? Um alpinista. O cara tá lá escalando uma rocha lá e aí deu mole, teve um acidente, caiu, rolou lá o barranco lá, as pedras abaixo, caiu, bateu nas pedras, se quebrou todo. A queda, pá! Ele tá lá muito machucado, talvez inconsciente. E a redenção é o esforço de recuperação. Alguém precisa chegar lá, dar os primeiros socorros, consertar os ossos, levar para o hospital, fazer as cirurgias, né, e depois recuperar. Então, o que a gente tem? A gente tem a segunda aliança aqui, Noé, trazendo os primeiros socorros aqui. Depois você tem Abraão, que é o momento da triagem, né? Deus pega todo mundo lá, escolhe Abraão, vamos nesse ramo aqui, vamos em frente. É a triagem. Ele separa Abraão. Depois você tem os acordos com Moisés e com Davi, que são as primeiras cirurgias, né? Consertar os ossos no lugar certo e tal. E aí, por fim, você tem Jesus, né? Que é a cirurgia mais completa. Finalmente, a cirurgia, a última cirurgia, a cirurgia de sucesso final. E quem passou por uma cirurgia sabe que é aí que a recuperação começa. Né? O pós-operatório. Aí que a recuperação tem início e aí que vai se ver se o paciente vai perseverar até o fim, né? Se ele vai aguentar até o fim. Quer dizer, finalmente, com Jesus, a gente recebe a oportunidade de voltar ao Éden. Ufa, né? Finalmente. Né? A vinda de Jesus é o ponto alto desse plano de conserto, onde tudo deu errado no primeiro Éden. Né? O que foi feito lá precisa ser desfeito em Jesus. Aquela escolha que liberou o poder do pecado, né, que em nossas escolhas se reflete, né, porque nós seguimos os passos dos nossos antepassados. Né? Então, como nós, com a queda, estamos lá, não temos a capacidade de sair desse buraco sozinhos, a gente precisa ser resgatado. A gente precisa de ajuda para conseguirmos sair desse buraco e dizer sim a Deus. E essa é como então que Deus será capaz de salvar o seu povo dessa situação? Essa é a beleza da solução que Deus encontrou em Jesus. Porque ele nasceu como o primeiro Adão, sem pecado, teve as mesmas oportunidades e fraquezas do primeiro Adão. E aí, na tentação, né, em Mateus 4, ele resiste à tentação de ter uma autoridade que era só de Deus, que Adão deveria ter feito, né? Porque o conhecimento do bem e do mal era uma autoridade que era só de Deus. Então Jesus é tentado do mesmo jeito que Adão. Mas aí ele resiste e quando decide participar na cruz, ele prova que o primeiro Adão poderia ter tido sucesso. Ele acaba levando então a maldição sobre si mesmo para que os demais filhos de Adão não tivessem que ter essa maldição. Né? Como sendo Deus e homem, né? Ele volta do túmulo e aí ele traz o terceiro elemento, né, da imortalidade. Ele derrota a morte e acaba de vez com a maldição do Éden. Né? Sendo humano e Deus, ele pode aplicar isso para todos os outros filhos de Abraão, né? Para todo o povo de Deus. Ele acaba se tornando o representante da nossa espécie que fez as escolhas certas. Né? E o resultado disso é que eu e você temos a mesma oportunidade de escolher que Adão e Eva. Então, quando você diz sim a Deus, quando você disse sim a Deus há tanto tempo, ou na semana passada, ou hoje, quando você se ajoelhou e colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, você está desfazendo a escolha de Adão na sua vida. Né? Onde Adão disse não para a soberania de Deus, você pode dizer sim. Lembra o conhecimento do bem e do mal? Quando eu estudei a Bíblia, é curioso, porque um exemplo, para mim não era errado cobiçar a mulher do próximo.
Era o que todo mundo fazia, normal, da natureza, né? Hoje, vindo para cá, eu passei a fazer as compras, né? E saiu do carro uma mulher muito bonita, entrou no verdureiro ali, né? E aí os caras, 4 caras, né? Não pararam, falaram, cara, aqueles olhares, né? E tal. E eu falei, cara, e eles acham que beleza, tá certo, é isso mesmo, né? E eu achava que não tinha nada que. Não estava errado isso. Estava certo também. Que é bonito para se ver. E mas eu preciso abrir mão do que é certo e do que é errado. Que não sou eu que tenho acesso à árvore do bem e do mal. É Deus que tem acesso. E há um respeito envolvido aí, há outras coisas envolvidas aí, não é? Então, embora originalmente eu não acreditasse nem concordasse com isso é só um pequeno exemplo, né, eu precisei remodelar. Falei, não, quem decide o certo e errado, o bem e o mal é Deus, não sou eu. Né? Isso acontece para um zilhão de outros assuntos, aonde eu, por minha vontade própria, acharia muito certo algumas coisas. Mas eu preciso colocar, não fazer a escolha de Adão, né? Fazer a escolha de Jesus. E assim recuperar, assim eu e toda a humanidade somos capazes de encontrar o caminho para recuperar a herança que Adão perdeu. Tudo isso porque na segunda vez o segundo Adão não falhou. Curioso, né? Em 1 Coríntios 15, 22, Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. né? Então, há essa correlação de Adão com Cristo. E eu quero terminar aqui trazendo uma passagem que, se você não tiver esse contexto, ela é muito obscura. Que fica lá em Romanos 5. É todo Romanos 5, na verdade, mas a gente quer ler aqui só do 12 ao 19. E agora, com esse contexto, olha só como a passagem ganha outra vida. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Muito obrigado. Interessante como ganha outra vida, né? Essa passagem de Romanos, quando a gente entende o tamanho da queda. E o que é a Bíblia, afinal de contas, de ponta a ponta, né? E ela se fecha. Jesus, ele traz esse caminho novamente para que nós um dia podemos estar no novo Éden. E a natureza pare de gemer. E a nossa também. Pare de gemer. E o Cosmos fala, é isso! Desde o início era isso! Demoraram uma Bíblia inteira para entender. E agora vamos curtir essa eternidade aqui na presença uns dos outros. Outra coisa que eu pensei aqui, encerrar, é que como a gente se mete a Adão, né? Então, Sim. decidir. Eu acho que quando
há várias direções, né, sobre não julgar uns aos outros, ou mais assim, tomar cuidado para julgar, né, fazer isso quando é absolutamente necessário, né, ou evitar de julgar uns aos outros, que no fim das contas, porque boa parte das vezes que a gente faz isso é um pouco de se colocar no lugar de Deus, né? Quer dizer, que é o bem e o mal. Não, a árvore do bem e do mal é minha, não é para você ficar dizendo o bem e do mal. Né? Então, claro que eventualmente a gente precisa fazer alguns julgamentos, até porque a gente está como sacerdote, em certa medida, exercendo esse papel de Deus, mas é para ser feito com muito cuidado, né? Com muito zelo. E não a forma que se faz por aí, né? Todo mundo julgando uns aos outros o tempo todo, e nós mesmos caindo nessa armadilha, né? Julgando uns aos outros. Então, ao preparar isso, eu pensei, puxa vida, olha como é a mesma coisa, né? Lá do Éden e onde Jesus fala sobre isso, né? Não julguem para não serem julgados. Porque quando se julgam uns aos outros, está se colocando, dependendo, né, da forma que se faz liberalmente, você está se colocando no lugar de Deus, você vai ser julgado por isso. Então, take it easy, né? Pega leve nisso. Nessa questão eu vi uma explicação no Bema, né? Justamente nessa parte que ele fala que quando ele fala não julgar uns aos outros, ele não está falando exatamente que não é para fazer do tipo, esse aqui tá certo, esse aqui tá errado. Ele está se referindo muito mais a uma questão do tipo, você não deve julgar o valor do seu irmão. Não importa o que ele faça, né? Tipo, pecar, todo mundo vai pecar e a gente vai comer bola várias vezes. Não devemos falar que ele merece, que ele não é merecedor de algo por causa disso. Você pode ir mais além, né, Vinícius? Falar assim, aquele cara, não, ele é não confiável, ele é mané, ele é um idiota, né? Por isso que fala, não chame de idiota. Porque quando você dá um rótulo, né? Quando você cola o julgamento ali, né? Na pessoa. A gente fala, a gente está julgando o valor da pessoa. Mas como é que você faz isso? Quando você encaixa, né, uma sentença, quando você adjetiva o seu irmão, né? De forma negativa. Mas é interessante que você fala também, Daniel, de ironia, né? Que é as pessoas questionarem, porque o mundo é desse jeito, porque acontece tanta tragédia, quando na verdade é o padrão, né? Uhum. O contrário que é espetacular, maravilhoso, né? Quando não acontece. Né? Isso eu achei bem interessante. E a culpa não é de Deus, né? Exato. E isso é muito interessante. Tem até uma má teologia muito disseminada, eu diria até que é majoritária no mundo evangélico, cristão, católico também. É a má teologia de que fala assim, não, Deus é soberano sobre todas as coisas. Assim. Já ouvi bastante isso. E de fato, ele é no sentido de que ele pode interferir sobre todas as coisas, se quiser. Mas tudo que acontece é da vontade de Deus. E isso é o colorário, né? Que as pessoas chegam e concluem isso. E isso não é verdade. Né? Que tudo que acontece é da vontade de Deus. Não, aconteceu Na verdade, isso. é totalmente contrário. Ele levou um tiro, mas Deus está no controle. Assim, não está no controle. É por isso que ele levou um tiro. Né? Então, porque a gente está no mundo de Adão, né? No mundo de desobediência. Então, se Deus estivesse no controle, Deus esteve e Deus estará no controle. E o reinado de Deus, no reino de Deus, ele é limitado, porque a gente está no mundo de Adão. Então, por que a gente ora para Deus salvar alguém de uma violência, do Covid, disso, daquilo? Porque a gente quer que, pela misericórdia dele, ele interfira. E a gente pede por essa interferência. A gente intercede por isso. Mas não que ele esteja no controle. Não, um jovem foi atropelado por um motorista bêbado em algum lugar. Não, mas Deus está no controle. Não está. Nesse aspecto, não. Não foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Aconteceu porque alguém pecou e fez bobagem. E tinha todo o livre-arbítrio, a autonomia para pecar e fazer isso. Né?
Tem provérbios e salmos, eu não esqueci, que fala assim: Deus não se alegra quando um justo morre. Tipo, não é da vontade dele que isso aconteça. Mas existe essa má teologia, né? Não tudo que acontece é da vontade de Deus. Não é, obviamente não é. Ele se entregou a esse mundo, né? Os poderes do mal. A gente está numa guerra espiritual. Aí, por isso que quando Paulo fala, ele fala: em todas as coisas Deus usa para o bem daqueles que ele chamou, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque mesmo as coisas que estão fora da vontade de Deus, que são tragédias, Deus usa, Deus pode usar, Deus é capaz de usar para o bem. Mas não que as coisas sejam da vontade dele. Então... Até porque senão ele iria querer coisas ruins. Coisas sentido. E aí justifica a pergunta: por que coisas mais acontecem? Então Deus é mau. Claro que não. Coisa mais acontece porque o mundo é mau. Ora, bolas. Não porque Deus é mau. Não, e as pessoas vão dizer que aconteceu coisa má porque ele permitiu para que uma coisa boa fosse revelada. Coisa assim. Eu ia Não, falar isso- isso, sim. Isso Quebra o tudo paradigma da conversão, né? Aí começa- Deus fez isso para que eu me convertesse, uma coisa assim. é Deus deixou que isso acontecesse para que eu visse a... Mas isso aí é pregado, né? A gente cresce ouvindo isso todos os dias. E é assim, é a primeira ou a segunda vez que eu ouço isso, mas a primeira vez eu não dei muita bola porque não conseguiram me explicar. E nem eu consegui explicar para uma pessoa quando pergunta se é da vontade dele. Entendeu? Mas, assim, a pergunta que você não tem como responder, né? Deixa Deus responder isso aí quando você estiver frente a frente. Mas isso é uma característica de todo mundo. Desde quando você é bem pequeno até hoje, né? É normal. Sei lá, uma religião, né? Um negócio que pregam isso desde quando você é bem pequeno. E é bem paradigma difícil. mesmo. Exato, isso que vocês estão falando. Então isso aqui fazia tudo parte de um plano, porque tipo, as coisas mais acontecem porque vão acontecer. E Deus usa essas coisas. Eu já ouvi compartilhar de pessoas que oraram para uma coisa ruim acontecer com um parente, uma pessoa, para que ele abrisse os olhos, e a pessoa abriu. Né? E ela viu. Beleza, pode ter sido. Nesse caso, você orou especificamente por isso. Né? E aí, para a pessoa abrir os olhos e tal. E beleza, fé é isso. Eu sei lá o que acontece, né? Aí por trás. Mas ao longo da vida, nós vamos ter nossa cota de traumas, todo mundo tem, o suficiente para nós abrirmos nossos olhos, né? E nos convertermos. Daniel, então, Deus está pronto para usar as coisas ruins. Ele não precisa fazê-las acontecer, elas já vão acontecer normalmente. o mundo o mundo é aleatório? É tipo, as coisas acontecem por acontecer, assim, sendo uma prévia, Pré-determinação? Isso. Robert, essa é uma discussão que consumiu milhares de livros de literatura que discutiu isso, tá? Então eu posso te dar a minha impressão. Não vou ousar e falar tudo. A minha impressão, e até, é que existe um grau de aleatoriedade enorme no mundo. Sim. Então a gente não está pré-determinado o que vai acontecer conosco. Tá? E eu também já li alguma literatura que fala que a própria Bíblia é uma prova disso. Porque quando você lê as histórias, você nunca sabe o que vai acontecer. O que você espera que vai acontecer, acontece outra coisa. As histórias sempre dão uma cambalhota, às vezes para o bem, muitas vezes para o mal, e acontece coisas surpreendentes, né, o tempo todo, que mostra que o mundo não é determinístico. Em vez de falar que o mundo é aleatório, a gente pode falar, é melhor colocar isso de uma forma inversa, né, e falar que o mundo não é determinístico, né, não está pré-determinado o que você vai ser, como sua família vai ser, como seu trabalho vai caminhar, como sua saúde vai caminhar. Isso tudo vai depender das suas decisões. Se não, imagina um provérbio que fala: honre seu pai e sua mãe para que tudo corra bem para você. Se tudo está pré-determinado, por que eu preciso me esforçar para fazer as coisas? Para honrar meu pai e minha mãe, para que tudo corra bem. É um mandamento com uma promessa, né? Que assim se diz.
É o único mandamento com uma promessa. Ali, né? Ora, bolas, tem causa e efeito, né? Se você... mas a Bíblia fala que Deus escolheu e tal. De novo, isso é uma interpretação. Deus escolheu as pessoas que, por meio das escrituras, vão decidir estar lá. Se vai ser fulano, Beltrano e tal, ele escolheu todo mundo, quer que todos sejam salvos. Também tem essa escritura. Deus quer que todos sejam salvos. Entende? Você precisa interpretar junto. Deus escolhe quem quer ser escolhido. Ele escolheu Ora, bolas, é uma escolha mútua. Não é? Não, porque Deus já sabia que eu... você escolheu, amigo, ser escolhido. Você escolheu estar entre os escolhidos. Não é? Então, o mundo não é determinístico. Isso eu tenho alta convicção disso. Na verdade, eu tenho convicção completa disso. Claro que no futuro eu posso estar errado, né? Não, tudo foi pré-determinado. Beleza, eu estava errado, foi mal, que bom, vou passar a eternidade aqui. Mas eu tenho plena convicção hoje de que o mundo não é determinístico. A gente vive, a gente faz escolhas, a gente segue a Deus, a gente... Tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, exato. Como é que o mundo é pré-determinado e a gente tem livre-arbítrio? Não faz sentido isso. Sim, não, isso aí é justamente essas coisas que não... Quando você vai se perguntar, né? Você começa a não fazer sentido quando você vai... Poxa, isso aqui, mas isso aqui causa isso aqui que não mostra, né? Fica muito em dúvida. Mas... Exato. Então, na Reforma, alguns pensadores, acho que Calvino principalmente, trouxe essa questão da pré-escolha, da pré-determinação, né, e de que tudo está debaixo e debaixo da soberania virou tudo está debaixo da vontade de Deus, virou tudo, Deus controla todas as coisas absolutamente. Entende? O negócio foi crescendo nessa filosofia aí desse lado, e isso traz consolo, né? Para muita gente também, né? Acontece as tragédias, fala, não, isso está debaixo da vontade de Deus e tal. E assim, aí tem que mas não esteja certo. Entendi. Tipo assim, algumas coisas que podem aparentar que é pré-determinada, de repente, tipo uma parada hereditária, né? Seu pai fez isso, e aí você vai colhendo as consequências daquilo ali, do ambiente onde você viveu, educação que você teve, que parece que é predeterminado, mas é só uma aparência bem... Né? Entendeu? Nós tendemos a repetir alguns passos de nossos pais. É verdade. Isso parece ser isso, mas não é, né? Não adianta. Entendi. Muito legal. Você pode seguir outro caminho, mas isso acontece muitas vezes. Show. Separar, né, essas informações para poder saber como é que leva, né? Porque as pessoas confundem muito isso. O que a gente fez com a predeterminação que não tem nada a ver, né? Você pode mudar. Uma coisa que eu falo muito, né? Consequência, né? Tudo tem consequência. Independente do que aconteça, você vai ter uma consequência que isso vai levar a outra consequência. O curso do rio vai levar exatamente para onde você achou que ia, né? Uma das coisas que eu mais ouvi na faculdade foi como a gente tem a tendência de agir como os nossos professores agiram conosco, né? Enquanto professor. Repetir a didática que nos foi imposta, né? E às vezes pode ter sido uma didática boa ou ruim, e a gente tende a repetir porque é aquilo que a gente tem de experiência, né? Então, e aí você condena gerações de pessoas ao ensino chato. Muitas vezes. Com certeza. É mais fácil imitar a parte chata do que as virtudes, porque as virtudes normalmente dão muito trabalho. Com certeza também. Está certo. A gente até pode, mas dá mais trabalho. Aí é mais cômodo imitar a parte mais preguiçosa. Meus caros, obrigado. Muito alimento para a mente, né? Coração aí. A fonte hoje não foi o Bema, foi a Sandra Richter, né? Do livro chamado The Epic of Eden, capítulos 4 e 5. Muito bom. Esse é o nosso papo de hoje. Boa discussão no grupo de vocês.